minuto, calma! Calma. Ok, people crazy. Está na altura de recebermos a beautiful calma. Vânia Belis. Palmes. Olá. Então, Vânia. Vânia, muito bem-vinda. Desculpa este vídeo. Foi uma coisa que aconteceu na internet, nós tivemos de partilhar. Ora bem. Eu percebo quando vocês têm que partilhar estas coisas. Tem que ser. Vânia, do que é que nos vais falar hoje? Olha, eu vou falar de um assunto que já falámos aqui outras vezes, mas que acho que é sempre bom Sexo? recordarmos. Sim, Já falámos uma vez ou duas. Também. Mas vamos falar um bocadinho sobre as questões do desconforto e da dor que acontece muitas vezes e ainda continuam a escrever-me e a referir que durante a relação sexual ou no início sentem desconforto ou dor. Penso que já falámos aqui muitas vezes sobre a importância da lubrificação e eu já trouxe até aqui, por acaso hoje não tenho comigo, mas aqueles lubrificantes de chocolate, de tutti-frutti, pronto. Também com da sabores, Control, também da existem Control, várias exatamente. opções, não Mas hoje trago-vos aqui uma outra alternativa sob a forma de preservativo, porque as pessoas muitas vezes, e apesar de nós falarmos muito dos preservativos, muitas vezes as pessoas desconhecem que o preservativo não serve só para evitar a gravidez ou as infecções sexualmente transmissíveis, não é? Nós já falámos aqui das potencialidades de várias gamas e hoje eu trago aqui um especial que tem uma dose extra de lubrificação. Porque, além do lubrificante que existe em gel, que podemos colocar de forma direta nas zonas genitais, nunca esquecer que não é só na mulher que deve ser colocado também no pénis. Qualquer gel serve para ambos os sexos? Pode ser colocado lubrificante, em ambos os sexos? sim. Lubrificante? Se for um lubrificante específico para a zona genital, poderá ser colocado em ambos. Okay. Não existe um lubrificante para os homens e um para as mulheres. Sim. Não. Existem de vários tipos, não é? E a pessoa escolhe aquele que mais se adequa. Vamos imaginar uma pessoa que gosta de sexo oral e que tem alguma dificuldade ou algum receio em fazer ou estar à vontade. Por exemplo, optar por um comestível pode ser o ideal, como por exemplo aquele que já trouxemos aqui de chocolate, não é? Sim. Que trouxemos no outro dia. A não ser que a pessoa não goste de chocolate. A não ser que a pessoa não goste de chocolate, Mas mas existem depois vários existem sabores outros, também. até existem alguns que são neutros e que não têm qualquer cheiro, por exemplo, ou sabor. Mas a questão de termos um lubrificante com extra lubrificação é importante, porque há pessoas que não fazem contracepção ou tipo uma pílula ou um anel e só usam o preservativo, não é? Como meio de prevenir até a gravidez. E nessa altura há muitas pessoas que dizem o preservativo sinto que fico ou com ardor depois e muitas das vezes isso acontece porque também pode haver uma alergia, mas é raro, é muito raro. E havendo uma alergia, também já existem preservativos e temos aqui, por exemplo, este, que não tem látex e quando existe situação da pessoa sentir ardor, muitas vezes não tem a ver com nenhuma alergia. Não são um bocadinho mais grossos? Eles são diferentes, mas não tem a ver com... é feito de outro material para evitar a questão do látex, não é? Agora, Inês, a questão é que muitas das vezes quando as pessoas dizem que sentem comichão ou sentem ardor depois de usar o preservativo, não tem muitas vezes, a maior parte das vezes não tem a ver com uma alergia, ok? Porque quando a pessoa é alérgica ao látex, ela não é só alérgica na zona genital, ela é alérgica também noutras zonas do corpo, em contato... Com as luvas. Exatamente, claro. Agora, o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas sentem ardor, porquê? Porque estão pouco lubrificadas. Não é? E é essa ausência de lubrificação que também provoca essa sensação de desconforto. As pessoas às vezes até dizem, parece que fica a picar, parece que fico assada, não é? Tem a ver com essa sensação de queimar que as pessoas associam a uma alergia que a maior parte das vezes não é. A maior parte das vezes tem a ver com falta de lubrificação. Ou seja, a pessoa mete o preservativo, eles todos já trazem lubrificante, mas existem algumas pessoas que, como têm dificuldade em lubrificar, ou porque estão nervosos, ou porque estão a fazer um medicamento, ou porque tomam pílula. Há mulheres que quando tomam pílula têm pouca lubrificação, ou estão a fazer um medicamento qualquer, os antidepressivos cortam a lubrificação da mulher, por exemplo. Mas há pessoas que à partida têm menos lubrificação que outras e podem saber disso e tomar medidas antes, não é? Por Exatamente. Exemplo, se uma mulher for a um ginecologista e ele pode falar-lhe desse problema e ela saber à partida... João, muitas das vezes, e principalmente nos casais mais jovens, a falta de lubrificação tem a ver com irem depressa demais. Okay. Ou seja, não esperam o tempo suficiente pelos preliminares, não se tocam,
não se explorem, querem logo ir direto ao assunto. Ação. E assim cortar de Têm um tempo. bocadinho de medo às vezes e Não é? estão um bocadinho mais nervosos. Sim, E até às porque também vezes- pode chegar a qualquer altura também. Outra coisa que acontece é estarem tão nervosos que se bloqueiam, não é? Quantas vezes os rapazes tentam e naquele momento não acontece nada, porque estão tão ansiosos com o que vai acontecer que depois realmente não há os mecanismos de resposta. E nessa altura nós temos que saber com o que contar. E além do lubrificante, que deve ser sempre um aliado na nossa sexualidade e que não temos ter preconceito de usar e dizer, olha, eu acho que isto vai correr melhor, vai ser mais agradável para os dois, portanto vamos usar um lubrificante. Tem também esta opção dos lubrificantes com extra lubrificação. Ou seja, quase... Os preservativos com extra lubrificação. Exatamente, o preservativo tem quase o dobro do lubrificante que tem os normais. outros. Além de ser ótimo para a questão da penetração pênis-vagina, para quem faz sexo anal, o preservativo com extra lubrificação é essencial. Está bem? Porque não vale... Muitas vezes os jovens continuam a cometer um erro, que é usarem a saliva para se lubrificar. Isso não é muito correto, não é muito bom para a zona genital. A saliva rapidamente seca, não é? Porque é água. Mas é esse o principal problema. E depois também tem bactérias, obviamente, não é? Portanto, se existem produtos que é para nós aprender. usarmos, devemos usar as coisas adequadas. Não temos de ter vergonha de dizer, olha, eu estou excitada, mas não estou a conseguir lubrificar, mas tenho aqui um cremezinho, tu podes fazer umas massagens, que é um gel ótimo, que até cheira bem, não é? Ou então E vamos partilhar pôr isso aqui no um momento a preservativo. dois, em vez de ser embaraçoso. Claro, ou Mas então... em relação, por exemplo, estavas a dizer que é importante fazerem os dois essa lubrificação, ou seja, não ser só ela Sim. a usar o lubrificante. Mas isso é essencial? É uma norma ou é uma opção? É assim, Inês, nós todos somos diferentes, não é? E muitas das vezes há homens que lubrificam. Ou seja, que é diferente do momento da ejaculação, porque às vezes as pessoas confundem um bocadinho o que é a lubrificação masculina. O homem, quando começa com uma ereção, ou quando começa a excitar-se para a ereção, às vezes liberta um líquido. E esse líquido ajuda à lubrificação. É às vezes esse líquido que se diz que até pode ter espermatozoides já e que poderá a mulher engravidar. Ok, mas à parte disso, a maior parte dos homens nem lubrifica, portanto são secos. Logo, se eles não usarem nada, poderá haver uma dificuldade também, portanto, nós sentimos, nós sentimos dificuldade em lubrificar e eles também não estão a ajudar. Ok. Agora, há homens que lubrificam muito. Há homens que sabem, por exemplo, quando se masturbam, ficam completamente molhados antes de ejacularem. Isso significa que eles são bons lubrificantes. E Sim. podem usar essa lubrificação para Natural. colocar na zona externa da mulher. Basicamente, o que sugeres também é que um casal também converse sobre isso e que tenha a abertura Claro. para falar sobre isso e partilhar, Claro. essas coisas que lhes são naturais. Se não existirem, há sempre um método Exatamente. menos natural, mas alternativo também, que serão os preservativos com extra lubrificante Com e extra ainda os lubrificantes lubrificantes. e os lubrificantes, sim. E a quem é que devem recorrer para se informar? À Vânia. Ela Além tem da um e-mail. Vânia. Além da Vânia. Há Às sempre vezes hipótese, Inês, os miúdos querem ir a uma farmácia e- Sim, podem sempre contactar o farmacêutico. Por exemplo, esta marca está nas farmácias, nos supermercados também. No supermercado será mais difícil esclarecerem-se, não é? Tem A sempre... pessoa do supermercado pode dizer mais neira. Claro. E depois tem sempre a hipótese óbvia, sempre e segura dos centros de saúde, que têm sempre gabinetes específicos. Ok. Caso não tenham a hipótese de ir a um desses gabinetes, têm sempre o e-mail finalfeliz.cc@gmail.com. E podem enviar todas as dúvidas que quiserem, porque a Vânia responde a tudo. Vânia, muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez por teres vindo